4 horas e 17 minutos. A cada 2 semanas a gente conversa aqui com o Cid Torquato, um dos grandes especialistas para tratar do tema de acesso de leis, de tudo que envolve a vida em movimento das pessoas com algum tipo de dificuldade de locomoção, entre outros fatores. Ele está à frente do Econlibras, esteve à frente de secretarias que lidam com esse tema também e a cada 15 dias conversa conosco aqui. Tudo bem, Cid? Como é que vai? Boa tarde. Ronald, como vai? Boa tarde. Boa tarde a todos. A gente vai ter na outra semana, Cid, o começo das Paralimpíadas, que já foram Paraolimpíadas e que teve uma mudança de nomenclatura e que a gente vem de toda uma profusão de sentimentos com a realização dos Jogos de Tóquio e as pessoas vibrando com os atletas brasileiros, a busca por medalhas, e o Brasil nas Paralimpíadas, nas últimas Paralimpíadas, esteve sempre em destaque, apareceu com extrema relevância. E o que eu queria te perguntar para começar esse nosso papo é o seguinte: os atletas de alta performance em alguns esportes, a maior parte deles não depende de grana, né? Não depende de grana de família. Por exemplo, cara, para praticar tênis, é difícil você encontrar um cara que pratique tênis e que tenha saído de uma comunidade carente. Acontece, mas é muito difícil acontecer. Para praticar surf e você disputar campeonatos, você precisa ter grana para poder viajar. Outros esportes que não são olímpicos, mas que envolvem estruturas maiores, precisa de dinheiro. E às vezes, alguns segmentos do esporte, como o atletismo, muita gente sai da periferia e que foi descoberta por acaso, porque o Brasil não tem um grande plano para descobrir talentos, né? Eles vão aparecendo aqui e ali e acabam tendo uma oportunidade. Como é que acontece e como é que se dá o surgimento de atletas que a gente vai ter a oportunidade de observar lá em Tóquio e que vão representar o Brasil nos Jogos Paralímpicos? Bom, excelente pergunta, porque a gente tem no paradesporto um ambiente, talvez, em alguns aspectos, mais organizado do que no esporte convencional. Felizmente, Ronald, nós temos todas as carências que tem e todos os perrengues que passam as pessoas com deficiência, nós temos uma certa estrutura de atenção às pessoas com deficiência provida por ONGs e associações e clubes voltados ao esporte. Então existe não é muito complicado, óbvio, tudo no Brasil é difícil, né? Inclusive isso, mas existe um acesso relativamente fácil, né, de pessoas com deficiência a estruturas que treinam algum esporte. Isso tem no Brasil inteiro, né, ONGs e associações provendo isso, a iniciação, os primeiros passos do esporte. E o Comitê Paralímpico Brasileiro, nos últimos anos, vem fazendo um trabalho de base impressionante, né? Um trabalho de base no Brasil inteiro, com eventos, com cursos, com treinamentos em várias cidades, né? Se eu não me engano, o último exercício desses foi em 50 cidades do Brasil. Então, o Comitê Paralímpico Brasileiro está preocupado também com a iniciação, né, e formação do atleta e depois, obviamente, aperfeiçoamento do atleta de alta performance. Então isso vem acontecendo, isso vem sendo refletido, a gente sabe, você sabe disso, inclusive nas performances que o Brasil tem no cenário internacional. Nós somos muito mais, nós somos potência internacional no esporte paralímpico, coisa que nós ainda não somos no esporte convencional. Veja que agora nas Olimpíadas de Tóquio, o Brasil ficou em 16º lugar, não é isso? No quadro de medalhas, e o Brasil já foi 7º lugar no quadro de medalhas da Paralimpíada da Inglaterra, de Londres. Tá? Então, no Rio, ele caiu para 8º lugar, e agora a gente está esperando que, com a equipe, com a maior equipe que já foi a qualquer Paralimpíada, né, nos 13 anos, 13 edições de participação do Brasil, que a performance seja ainda melhor e que a gente consiga aí um 6º lugar, né? A grande aspiração
ter um sexto lugar nessas Paralimpíadas. Ô Cid, só para fazer antes de passar para o Zaidan, para falar a informação certinho, o Brasil nesta Olimpíada foi 12º em medalhas, na Olimpíada de Tóquio, 16º foi na realização dos Jogos de 2016 aqui no Brasil. Zaidan. Ô Cid, boa tarde. Boa tarde, Zaidan, como vai? Graças a Deus, tudo bem. Cid Torquato, é claro que no caso dos Jogos Paralímpicos, o Brasil é sim uma potência. Inclusive a gente falava sobre isso quando a Maria Caltabiano disse que você estaria aqui conosco, desses resultados impressionantes, né? Consistentes. E o Brasil pode até chegar à 100ª medalha dourada aí, com mais 13, e é bem provável que isso ocorra. Então é uma potência paralímpica. E o trabalho do Comitê Olímpico, obviamente, tem sido importante para esses resultados. Agora, a gente pressupõe porque o Comitê Olímpico, o Paralímpico, ele trabalha com quem já teve uma base, né? Existe uma massificação, ainda que imperceptível para muitos de nós, mas o esporte tem se tornado, no país, algo massificado, pessoas com dificuldade de locomoção, por algum motivo, por algum nível ou grau de deficiência. O esporte tem sido algo acessível à grande maioria das pessoas com algum problema de locomoção? Sim, não só para pessoas com problemas motores, também para pessoas cegas, para pessoas com deficiência intelectual e mesmo para pessoas surdas, com deficiência auditiva, mas aí são outros jogos. As pessoas com deficiência auditiva, os surdos, não participam das Paralimpíadas, eles têm jogos próprios. Zaidan, talvez eu tenha sido muito otimista, eu sou um otimista nessas questões, para dizer que o acesso é fácil. Com certeza ainda não se popularizou, não houve essa massificação que você perguntou, mas nos últimos 20 anos houve um crescimento muito grande da oferta de oportunidades. E como eu disse, por ONGs, por associações e por prefeituras do Brasil inteiro. Isso está muito ligado também, que é algo que também cresceu no Brasil nos últimos tempos, está ligado também ao processo de reabilitação. Vários centros de reabilitação, obviamente, usam o esporte como meio como um dos meios de reabilitar, como um dos meios de fazer exercícios físicos com as pessoas. E aí começam, são desses locais que começam a surgir os atletas. Como existem competições nacionais com frequência, surgiu um atleta desse, o Comitê Paralímpico já fica de olho, muitas vezes já contribui, colabora com alguma estrutura, né, chama para treinamentos. Aqui em São Paulo, não sei se vocês sabem, né, e que se nossos ouvintes aqui sabem, que São Paulo tem um dos 3 mais bem equipados centros exclusivamente para o esporte paralímpico no mundo. Fica ali na saída da Imigrantes, né, saída para o litoral, do lado esquerdo, quem passa consegue ver. É algo de perder o fôlego, assim, é muito, muito bonito, muito, muito bem feito. A gente deve isso em grande medida a muitas pessoas, mas em grande medida a doutora Lina Mara Rizzo Batistella, que foi secretária estadual, né, da pessoa com deficiência, dos direitos da pessoa com deficiência, e teve, né, a força, a resiliência de conseguir, em parceria com o governo federal, construir esse lindo centro. Então, esse é um dos fatores também, né, de por que nós estamos existem tão grandes expectativas com relação à performance neste ano, nestas Paralimpíadas, porque o fator Centro Paralímpico, Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro é grande, né, na formação e no aperfeiçoamento desses atletas. Ô Cid, são 2 perguntas porque elas estão interligadas, né? Que impacto você percebe de um evento como esse, gigantesco, Jogos no Japão, para as pessoas os cegos, os que foram amputados, têm algum problema, alguma deficiência,
Que impacto um evento como esse tem para aqueles que estarão aqui vendo, assistindo? E uma segunda pergunta ligada a isso. Como é que você avalia a cobertura da imprensa brasileira dos Jogos Paralímpicos? Bom, vou começar com essa segunda e completo com a outra, né? Primeiro, a cobertura tem sido cada vez melhor, né? E a população tem respondido a essa cobertura com, né, manifestações com torcida e com grande audiência dessa cobertura. E isso tem um impacto muito grande para quebrar com o preconceito, o capacitismo que ainda graça com relação à pessoa com deficiência. Então, isso aproxima, né, a pessoa com deficiência, ajuda a incluir a pessoa com deficiência na sociedade, muda percepções equivocadas que as pessoas, né, que a sociedade, as pessoas têm com relação às pessoas com deficiência. E como nós estamos agora num momento de grande valorização da diversidade em todos os planos, né, inclusive no plano corporativo, né, das empresas, isso ajuda também no processo de inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho, a empregabilidade da pessoa com deficiência. Então, é um momento muito, muito importante para quem trabalha com deficiência, para quem trabalha com acessibilidade, para quem trabalha com direitos das pessoas com deficiência, porque a gente aproveita esse momento para avançar, né, nas questões relativas à pessoa com deficiência, avançar nas políticas públicas e avançar no processo de inclusão das pessoas com deficiência na sociedade em geral. Torquato, uma última da minha parte aqui. É um assunto que a gente tem de saber sua opinião, porque você conhece do assunto, e nesta semana houve destaque para aquela fala do ministro da Educação, Milton Ribeiro, né? Depois, inclusive, quando ele foi cobrado pelo Romário, ele disse que o Romário provavelmente tinha escutado ou lido apenas uma parte, estava fora do contexto, e o que ele quis dizer é que é preciso proteger as crianças nas escolas que de fato consigam trabalhar com essas crianças, mas o fato é que, ao fim, o que ele defende é que haja escolas específicas, especializadas. E muitos especialistas, que já ouvimos, dizem não. O importante é que elas estejam integradas. Importante para elas e para as outras crianças. Qual é a sua opinião sobre isso? Olha, a fala do ministro foi absolutamente desqualificada. Né? É muito triste, né, a gente chegar em 2021 e ter gente dessa categoria ocupando um ministério tão importante. Quer dizer, a gente está vivendo um momento histórico, né, político, absolutamente desqualificado. E isso é totalmente fruto da cabeça capacitista, que infelizmente muita gente ainda tem. A questão da escola especial, né, da escola da segregação, isso não é uma opinião do século retrasado, né? É ridículo. Com certeza, a escola inclusiva é a melhor opção para todos, se você tem a visão de que você está construindo não só alunos, estudantes e tudo mais, mas uma sociedade que tem que ser inclusiva. Ela tem que ser para todos. Não pode ser só para alguns e você excluir alguém porque ele não tem uma perna, porque ele não enxerga. O que é isso? Onde nós estamos? Então, desqualificado o ministro, desqualificada a fala dele e espero que sirva de aprendizado, né, para o país como um todo, para não enveredarem por caminhos dessa natureza. Não faz nenhum sentido. Desqualificação no Ministério da Educação não é uma grande novidade, né? Tem sido assim, né? A gente tem lidado com desqualificados, né? Desqualificados até tecnicamente, né? Porque teve gente que foi indicada para ministério e disse que tinha um diploma e não tinha, né? É uma coisa enlouquecedora o que acontece no Brasil. O MEC
fez uma postagem pedindo desculpas pela fala do ministro. Sabe o que mais me choca, o Cid Zaidan? É quando o ministro fala, eu peço desculpas para quem se sentiu ofendido. Ou seja, no fundo, ele não entende que falou uma grande besteira. Porque ele fala, caso você tenha se sentido ofendido, eu peço desculpas. Não, ele não diz eu errei, né? Ele não fala pro todo. Ele em nenhum momento fala pro todo e reconhece que esta fala não cabe para este momento. Ou seja, invertendo toda essa lógica, acontecimentos como esse, de uma demonstração de desqualificação absoluta para a pasta que ocupa, não é também uma oportunidade para que essa notícia se espalhe pelo Brasil e o clima de conscientização pela necessidade de ser muito mais inclusivista, inclusive do que nós somos hoje, se torne flagrante na opinião das pessoas? Bom, com certeza. O movimento das pessoas com deficiência está em choque, né, com essa fala e obviamente, divulgando esse ocorrido para suas redes. Mas, na verdade, Ronald, ele só repete a opinião do chefe dele, do presidente da República, desse governo, infelizmente, cafajeste que a gente tem. Então, sei lá, não tenho mais o que falar sobre o tema. Cid Torquato, que é advogado, presidente do Conlibras e que todas a semana sim, semana não, conversa aqui com a gente sobre temas da mais absoluta relevância. Cid, preparando já o próximo tema para daqui 15 dias a gente se encontra, todos os ouvintes estão gostando demais e é importante que a gente tenha esse espaço para falar sobre temas tão pertinentes como o acesso das pessoas com deficiência em qualquer canto da sociedade. Valeu, Cid, um abraço, até a próxima. Muito obrigado. Tchau para vocês. Tchau.